O que significa neófito na Bíblia? O significado de neófito indica uma pessoa iniciante na fé cristã, ou seja, um recém-convertido ao cristianismo. No Novo Testamento, a palavra neófito aparece apenas uma única vez. Isso ocorre no texto que trata a respeito das qualificações do obreiro para o ministério de liderança cristã. Nesse texto, o apóstolo Paulo explica que a pessoa que deseja o episcopado, isto é, exercer a liderança na igreja local, deseja uma excelente obra. Porém, Paulo diz que essa pessoa precisa se enquadrar em algumas condições para que possa exercer tal ofício. E uma dessas condições pontuadas pelo apóstolo é justamente que o bispo não pode ser neófito. De acordo com Paulo, o neófito não pode presidir a congregação, para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O neófito não pode liderar uma igreja local, porque, obviamente, ele ainda não amadureceu na vida cristã. O recém-convertido, ainda que tenha outras qualidades exigidas para o ministério, como, por exemplo, ser uma pessoa irrepreensível, fiel à sua esposa, que tenha domínio próprio, que não seja ganancioso, entre outras qualificações, ele ainda está impedido de servir como bispo. Eleger um neófito para a liderança da igreja é algo muito perigoso e pode trazer consequências gravíssimas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo observa que o neófito pode ser cegado pela soberba e, consequentemente, venha a cair na condenação do diabo. Então, para que isso seja evitado no meio da igreja, um neófito jamais deve ser escolhido para o episcopado. De fato, no Novo Testamento não há nenhum registro de um recém-convertido sendo colocado como líder de uma comunidade cristã. Até mesmo os apóstolos de Jesus, antes de liderarem a igreja, tiveram um período de intenso aprendizado como discípulos durante o ministério terreno do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, antes de sair em sua primeira viagem missionária, primeiro teve uma preparação, pelo menos de 10 anos. Portanto, um neófito deve passar pelo período de aprendizado e aperfeiçoamento para que ele possa se tornar maduro antes de exercer a liderança na igreja.